Bem-vindos, bem-vindas! Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Que bom ter você aqui conosco hoje no nosso super estudo bíblico. Primeira segunda-feira de agosto e estamos aqui juntos para estudar as Escrituras Sagradas e aprender mais da palavra do Senhor. Que bom ter você aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor aqui com vocês. Bom, segundou, primeira segunda de agosto, e a gente vai ter um estudo bíblico bastante enriquecedor para as nossas vidas. Mas antes eu queria deixar alguns recadinhos e também fazer alguns pedidos bastante importantes aqui para a gente, tá? Quem não me conhece, meu nome é André Azevedo, sou um pregador da Palavra de Deus e estou junto aqui da My Church para trazer as Escrituras Sagradas de uma forma mais fácil para que você possa se aproximar mais da Palavra de Deus e ter uma compreensão melhor da Bíblia. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo aqui com o estudo bíblico. Então eu te peço, dá o like aqui nesse vídeo para levar esse conteúdo mais longe, para mais pessoas poderem assistir esse vídeo. O seu like ajuda a recomendar outras pessoas, então assim você consegue ajudar a gente a fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura, apenas deixando o seu like, né? Você nos ajuda a evangelizar e levar esse vídeo mais longe, né? Para que outras pessoas possam ser impactadas com este vídeo aqui, que tem o intuito de ensinar sobre a palavra de Deus. Olha que lindo! Então faz parte dessa corrente do bem junto com a gente e dá o like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se você não assistiu às últimas aulas, tá tudo aqui no canal, maratona elas, que eu tenho certeza que vai enriquecer e ajudar muito a sua vida espiritual. Amém? Então, recadinhos dados. Que alegria estar aqui com vocês. Queria também louvar e agradecer a Deus pelo que Ele fez na última sexta-feira que nós tivemos nossa célula presencial. Foi maravilhoso. A gente teve ali um encontro presencial onde a gente teve uma mesa farta, não só de alimentos, mas também de muita comunhão em Cristo, de muito amor entre irmãos. Foi lindo, né? Teve um momento de testemunho, a gente louvou e agradeceu a Deus por tudo que Ele fez no mês de julho e consagrou e entregou tudo que Ele vai fazer no mês de agosto, né? Tivemos uma palavra abençoada também, onde Deus ministrou através da minha vida sobre desertos, como a gente vencer desertos. Deserto não é um lugar que a gente deve ficar, não é lugar de moradia, é um lugar para Deus nos forjar mais fortes. Então foi uma palavra maravilhosa. Então já se prepare, já se programa para na última sexta-feira desse mês de agosto você também estar junto com a gente, tá? Entra no grupo de devocional, que o link vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e aqui no chat dos comentários. E aí a gente vai divulgar lá onde vai ser esse nosso encontro, esse nosso próximo encontro, né? E o horário certinho, mas vai ser na última sexta-feira desse mês de agosto. Então já se programa, entra no grupo que lá a gente vai contar mais informações, tá bom? Temos também algumas expectativas de outras programações, então entra no grupo de devocional que você sabe de tudo por lá, além de lá te aproximar da palavra de Deus. A gente está compartilhando devocionais ali, orações e etc. E isso vai enriquecer a sua vida espiritual. Então esse grupo vai acrescentar, agregar em sua vida. Amém? Então, glória a Deus. Recadinhos dados, acredito que você já deixou o like, acredito que você já compartilhou o nosso vídeo. Amém? E se você não assistiu todas as aulas, tenho certeza que você vai se programar para assistir. Beleza? Isso vai enriquecer sua vida espiritual, vai te ajudar muito, meu irmão e minha irmã. E agora eu quero te convidar para orar nesse momento, para a gente poder começar oficialmente a nossa aula hoje. Se você pode, curva sua cabeça nesse momento e vamos orar. Senhor querido Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma aula que o Senhor nos permite ter, por mais um momento que o Senhor nos permite ter, Pai, de conhecimento das suas Escrituras, de aprendizado, Senhor. Que o Senhor cubra a nossa vida com a sua sabedoria e que a gente possa sair daqui pessoas melhores, Pai. Que a gente possa sair daqui seres humanos melhores. Então nos transforma de dentro para fora e nos molda, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, porque o Senhor deseja falar em nossos corações neste momento, Senhor. Por isso consagramos e entregamos essa aula em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Bom, o tema da aula de hoje é um tema muito legal, um tema muito importante e um tema que é muito legal de trazer, que é os juros compostos do reino de Deus. Isso mesmo, fica tranquilo, não é uma aula de matemática financeira, não é isso. Mas eu quero te mostrar como que funciona a matemática do reino de Deus, como que funciona os juros compostos do reino de Deus. Amém? Vai ser bênção.
A gente vai ler bastante trecho bíblico. Você sabe que eu amo Bíblia e você está aqui no nosso estudo bíblico. Então, a gente vai abrir bastante a Bíblia, a gente vai ler bastante versículos para contextualizar aquilo que eu quero passar da mensagem do Senhor para você. Amém? Eu vou pedir para você que tem a sua Bíblia, abrir ela no nosso primeiro trecho bíblico da aula de hoje, para a gente explicar sobre os juros compostos do reino de Deus, que é Marcos 4:8, tá? Marcos 4:8. Isso está no Novo Testamento, né? O livro de Marcos, um dos 4 primeiros evangelhos. Amém? Então vamos lá, vou ler aqui na versão NTLH e você me acompanha. Marcos 4:8 diz o seguinte: Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Eita glória! Aqui a gente já consegue ver, né, sobre como funcionam os juros compostos do reino de Deus, como funciona a multiplicação no reino de Deus. Eu vou ler de novo para fortalecer o conhecimento através desse versículo. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Olha que lindo. Aqui, nesse trecho de Marcos, a gente vê exatamente aquilo que eu quero trazer para vocês, que é a questão de como funcionam os juros compostos do reino de Deus, como funciona a multiplicação do reino de Deus, né? Na matemática financeira, na matemática tradicional, juros sobre juros é quando você tem um valor e esse valor ele é acrescido de juros e o próximo juros é acrescido sobre os juros que já foi acrescido. Olha que difícil assim, de entender na compreensão técnica. Vou tentar explicar de uma forma mais clara. Vamos pegar um valor financeiro. Vamos pegar 100 vezes 30. 100 vezes 30 dá quanto? 3.000. Ponto. Então, 3.000 é o valor que nós temos em 100 vezes 30. Quando a gente entra na matemática do reino de Deus, ele não vai multiplicar agora para 60. Não vai ser 100 vezes 60. Agora vai ser 3.000 vezes 60, que dá muito mais, que é 180.000. Por quê? A matemática do reino de Deus é composta do transbordo. Então, ele vai acrescendo você cada vez mais. A sua medida vai ficando cada vez maior, certo? E não de uma forma lógica, onde é 1, depois 2, depois 3, depois 4. Não, ele vai transbordando na sua vida. Ele vai multiplicando na sua vida. E essa multiplicação, ela é os juros compostos. Né? Você já recebeu uma parte grande e ele te dá em cima daquela parte grande mais. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente tem fé no pouco, sobre o muito ele nos colocará. Entende? Então a gente começa de determinada base e aí Deus vai multiplicando cada vez mais. E aí você vai crescendo cada vez mais. E não é só financeiro não, tá, gente? É em todas as áreas das nossas vidas, espirituais, familiares, profissionais, de sabedoria e até a financeira. Essa é a matemática de Deus, a matemática do transbordo, dos juros compostos a nosso favor em todas as áreas de nossas vidas. Então, quanto mais você é fiel, quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele transborda na sua vida, mais esse fator dos juros compostos trabalha para você. Se no mundo secular os juros compostos fazem bem para o investidor, imagina no mundo espiritual como isso funciona. Então, se você hoje pega o seu recurso financeiro e coloca numa aplicação, ou coloca numa empresa, ou coloca em algum título, que esse título rende um valor e sobre ele vai correndo juros sobre juros, você sabe que em determinado momento você vai ter uma curva exponencial onde esses juros vão representar um valor financeiro extremamente alto. Então, você começou com 10, aí esses 10 virou 15, e aí os juros compostos vai sobre os 15, não sobre os 10 iniciais, e assim vai ficando cada vez maior, vai virando uma bola de neve positiva financeira. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você começa a investir na sua vida espiritual, você vai colhendo os rendimentos, e sobre esses rendimentos Deus vai multiplicando mais, vai multiplicando mais, vai multiplicando mais, e você vai crescendo cada vez mais na sua vida espiritual, você vai crescendo cada vez mais na sua fé. Você vai crescendo cada vez mais no seu conhecimento bíblico, entende? Então você sabia pouco, agora você já sabe mais um pouco, agora você já sabe bastante, agora você já sabe muito, agora você já sabe uma quantidade enorme e assim por diante, na vida espiritual. Entende? Então, quanto mais você
lê a Bíblia, mais tem esse transbordo de Deus em aumentar o seu conhecimento e aumentar a sua sabedoria. Quanto mais você ora, mais você sabe orar, mais você quer orar, mais você faz em oração, mais você coloca diante de Deus em oração, por mais pessoas você ora. Quanto mais fé você alimenta, mais fé você tem, mais coisas pela fé você colhe. Entende? Olha a matemática do transbordo de Deus nas nossas vidas, desde que a gente faça o investimento necessário. Lembra, a gente não está falando sobre os juros compostos do reino de Deus? Os juros compostos eles precisam ter um investimento, né? Eles precisam ter alguma coisa inicial. Né? Você pode começar com um pouco, como a gente viu ali na Bíblia, que diz: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Assim você tem que ser na sua fé. Então, você começa com um pouco. Poxa, não entendo muito bem, mas estou começando. Estou lendo um versículo por dia, e aí Deus vai aumentando sua capacidade. Mesma coisa na vida secular. Quanto mais você estuda, mais sábio você fica naquele tema. E aí você vai se tornando uma pessoa mais capaz de administrar mais recursos, de administrar mais responsabilidades. E é a mesma coisa na vida espiritual. Costumo dizer, onde estiver o seu tempo, ali estarão seus resultados. Porque quanto mais tempo você põe em determinada coisa que você faz, mais resultado você vai angariando daquela situação que você se coloca à disposição para fazer. Ou seja, quanto mais eu corro, mais eu tenho capacidade de correr mais meu corpo se fortalece para aguentar mais longas distâncias. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais inteligente eu fico. Quanto mais eu me alimento bem, melhor o meu corpo fica. E assim por diante. Então você vê que na vida secular você precisa começar com pouco e aí você vai crescendo. E a mesma coisa na vida espiritual. Para que esse fator dos juros compostos na sua vida espiritual funcione, você precisa começar mesmo que pequeno, mesmo que pouquinho. E aí, Deus vai te tornando cada vez mais sábio, você vai aprendendo cada vez mais, você vai tendo cada vez mais fé, entende? Você vai recebendo uma porção cada vez maior. Isso é o transbordar de Deus na vida de quem é fiel. Inclusive tem um louvor da Damares: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta. Ó, esse louvor é lindo, louvor da Damares, né? E mostra, né, que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Então ele vai te colocando, você vai recebendo cada vez mais de Deus, conforme você vai se colocando cada vez mais à disposição dele, ele vai transbordando na sua vida com esses juros compostos. Você colocou um pouquinho, ele multiplicou aquilo, em cima daquela multiplicação ele multiplica mais, ele multiplica mais, ele multiplica mais. Amém? Então não se esqueça desse agir poderoso dos juros compostos de Deus na sua vida. A matemática do transbordar de Deus. E para a gente contextualizar ainda mais, vamos ler outro versículo? Vamos ler aqui Mateus 14, do 13 ao 21. É um texto bíblico famoso, muita gente conhece, muita gente já ouviu, e é bom para a gente reforçar aqui sobre o transbordar de Deus. Mateus 14, do 13 ao 21, nós vamos ler, tá? Muita gente já viu esse texto, que é o texto que Jesus alimenta uma multidão, né, do milagre da multiplicação. Para você que não sabe, existem 2 milagres da multiplicação na Bíblia, e a gente vai ler os dois. Vamos ler o que está em Mateus 14 e em Mateus 15. Então são 2 milagres de multiplicação. Jesus não fez uma vez, fez 2, tá? Ó que legal. Ele multiplicou 2 vezes. E os evangelhos retratam, né, esse milagre da multiplicação. Então vamos lá. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam que ele estava e vieram de seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ali estavam. Então uma multidão foi atrás de Jesus buscando cura e ali Jesus ministrou a cura. É o que o texto diz até aqui. De tardezinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Ou seja, os discípulos manifestaram uma preocupação pelo fato daquelas pessoas estarem ali, e já ser tarde, e estarem com fome, né? Uma questão fisiológica, natural. E eles abordaram Jesus questionando isso, né? E Jesus respondeu o seguinte: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pois tragam para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus.
Partiu os pães e entregou aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ali ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eita glória, olha o milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, olha o transbordar de Deus aí. Jesus deu graças e multiplicou aqueles alimentos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças comerem. Ou seja, muita gente, muita gente. Olha o transbordo de Deus aí, olha a providência de Deus aí. Entende? Então, o que eu quero trazer com esses textos é contextualizar você como funciona a matemática de Deus, que às vezes o cenário que a gente está, às vezes a circunstância que a gente está, não parece que a gente vai chegar lá, ou que a gente vai conseguir ter mais do que a gente tem em algumas áreas da nossa vida, familiar, profissional, educacional, sentimental, mas não se apegue à sua realidade atual e lembre-se dos juros compostos de Deus funcionando ao seu favor. Faça a sua parte todos os dias, coloque, o seu joelho em oração, faça o seu propósito, faça o seu jejum, leia a Bíblia, coloque, consagre ao Senhor, comece com pouco e Deus sobre o muito te colocará. Deus vai transbordando na sua vida, de acordo com a matemática financeira dele, de 30, 60, 100 vezes mais. Entendeu? Aquele valor que você recebia lá no começo já não vai ser mais o mesmo quando Deus multiplicar. Você vai receber esse transbordar, essa multiplicação de Deus na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus, recebe aí você também. Mas você precisa começar pequeno, você precisa começar agora. Faça o que precisa ser feito. A gente fazendo nossa parte, sabe que Deus sempre vai fazer a dele. Amém? Então, hoje a gente sai dessa aula entendendo como funcionam os juros compostos de Deus e que a gente precisa começar imediatamente, do jeito que a gente puder, da melhor forma que a gente puder, e Deus vai tratar de multiplicar de acordo com o tempo e com a promessa dele sobre a sua vida. Amém? Você só precisa confiar e permanecer fiel, confiando e permanecendo fiel, tendo a constância de fazer o que precisa ser feito, e Deus vai fazer com que os juros compostos, a matemática do transbordo, funcione sobre a sua vida. Amém? E aí vai ser uma curva exponencial. Você vai ver que uma hora você vai ter uma grande curva para cima, que é o que faz muitas pessoas ficarem milionárias, que é quando aquele investimento daquela pessoa que vinha com um crescimento considerável, na verdade até estável, se torna uma curva mais alta, e aí a pessoa começa a colher grandes resultados financeiros, e que seja assim também na sua vida financeira, profissional, espiritual e familiar. Amém? Que você olhe para trás e fale, poxa, a gente começou pequenininho, a gente tinha uma casa pequenininha, a gente tinha um negócio pequenininho, a gente tinha pouco conhecimento, e olha o que Deus fez, olha onde Deus nos colocou, olha o que Deus fez por nós. Eu tenho isso na minha vida, muitas coisas, eu olho para trás e vejo o quanto Deus multiplicou e transbordou, e às vezes eu nem acredito o que eu estou vivendo. Só Deus para explicar, só a matemática de Deus para explicar. Não é natural, é sobrenatural. E a primeira vez que eu falei isso para alguém, eu falei, não consigo te explicar algo de forma natural, porque este algo é sobrenatural. E não dá para se explicar o sobrenatural de Deus. Apenas se sente e se vive. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Desejo que o milagre da multiplicação na sua vida, que o transbordo de Deus, que os juros compostos do Senhor estejam sobre sua vida, da sua casa e da sua família sempre. Ótimo mês, nos vemos na próxima segunda. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Um abraço.